Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então resolver neste vídeo uma questão relativamente ao 11º ano, uma questão dentro da geometria que incide então em determinar a equação de um plano, neste caso de um plano beta, que contém 3 pontos. Neste caso os 3 pontos não são colineares. Visto que para determinarmos então a equação de um plano com 3 pontos, 3 pontos não podem ser colineares. Os pontos são então os pontos A, B e C, cujas coordenadas são estas que vocês podem visualizar aqui no ecrã. Para determinarmos a equação de um plano, precisamos escrever o plano na sua equação geral, que tem de fórmula ou estrutura ou expressão geral, como quiserem pensar nisso, exatamente o seguinte: ax mais by mais cz mais uma constante d igual a zero, onde estes parâmetros a, b e c são exatamente as coordenadas do vetor normal ao plano. Então, o vetor normal ao plano tem então de coordenadas a, b e c. Para perceberem a ideia, vou fazer aqui um pequeno esquema. Terei então aqui o meu plano beta e terei então aqui dentro do plano beta 3 pontos contidos no plano, mas não colineares. Teria, por exemplo, aqui o ponto A, teria aqui o ponto B e teria então aqui o ponto C. Para determinarmos a equação do plano, precisamos de conhecer o vetor normal ao plano e depois precisamos conhecer um ponto que pertence ao plano, isto depois para determinar então a constante d. Visto que temos um ponto que pertence ao plano, aliás temos 3, podemos escolher um deles para depois determinar a constante d. Vamos então trabalhar para determinar em primeiro lugar o vetor normal ao plano. E vocês deverão saber que o vetor normal ao plano terá que ser perpendicular em relação ao plano. Poderia ser exatamente este vetor aqui normal, onde seria perpendicular em relação ao plano. Para garantir a questão de ser perpendicular, eu terei que garantir que este vetor normal seja perpendicular a este vetor BA e seja em simultâneo perpendicular a este vetor BC. E porquê é que eu tenho que garantir que ele é perpendicular aos dois? Porque se garantissem que fosse apenas perpendicular a 1, por exemplo, tendo aqui o vetor BA, eu dizer que o vetor normal seria perpendicular a este, eu não teria nenhuma garantia que esse vetor normal seria perpendicular em relação ao plano, porque, por exemplo, eu podia desenhar aqui um vetor normal, onde este vetor normal seria perpendicular em relação ao vetor BA. No entanto, este vetor normal podia estar contido dentro do plano, podia estar aqui deitado em cima do plano, sendo perpendicular ao vetor BA, mas não sendo perpendicular ao plano. Para terem a garantia que este vetor é perpendicular ao plano, o vetor terá que ser perpendicular em simultâneo ao vetor BA e ao vetor BC. Bem, para aplicarmos isto, em primeiro lugar vou fazer aqui alguns cálculos prévios. Vou então definir o vetor BA. E o vetor BA é exatamente A menos B, que calculam isto pegando então nas coordenadas do ponto A, que seria 2, 1, 3, e fazendo então a subtração com as coordenadas do ponto B, que seriam então 1, 5 e 2. Fazendo aqui as operações, podemos então dizer que o vetor BA seria 2 menos 1, teria então 1, 1 menos 5, teria então menos 4, e 3 menos 2 teria exatamente 1. Precisa então de fazer os cálculos para o vetor BC, e o vetor BC é dado então com uma diferença entre os pontos C e B, que seria igual às coordenadas do ponto C, que é exatamente 3, 4, 1, menos as coordenadas do ponto B, que é 1, 5, 2. Fazendo então aqui os cálculos, BC será então igual 3 menos 1 daria 2, 4 menos 5 daria menos 1 e 1 menos 2 daria também menos 1. E temos então aqui os dois vetores definidos, o vetor BA e o vetor BC. Agora, o conceito que vou aplicar aqui incide então no produto escalar. Eu sei que, por exemplo, se um vetor U for perpendicular a um vetor V, isto implica então que o produto escalar de U com V seja exatamente igual a zero. E é exatamente isso que eu vou aplicar, mas obviamente com estes vetores. Vou criar então aqui um sistema onde eu vou dizer que o vetor normal, o produto escalar entre o vetor normal e o vetor BA, isto terá então que dar 0.
E numa segunda equação, o produto escalar entre o vetor normal e o vetor BC, isto terá também que dar 0. Agora vou aplicar o produto escalar como uma multiplicação das coordenadas. E teria então o vetor normal, terá então de componentes gerais ABC. Então terei aqui ABC, isto no vetor normal. Escalar com o vetor BA foi calculado como A menos B. Tem estas componentes, 1 menos 4 e 1. Isto então o produto escalar terá que dar 0. Aqui na segunda equação terei ABC escalar com o vetor BC, que tem de componentes 2, menos 1 e menos 1, e este produto escalar terá que ser igual a 0. Aplicando então a multiplicação das coordenadas, eu tenho que, aqui A vezes 1 dá A, B vezes menos 4 daria menos 4, B e C vezes 1 daria então mais C igual a 0. Na segunda equação tenho então que 2A, que é A vezes 2, não é? Menos 1 vezes B daria então menos B. E depois C vezes menos 1 teria então menos C igual a 0. Agora, qual é que é a estratégia para resolver isto, visto que temos duas equações com três incógnitas? No entanto, como estamos a trabalhar com vetores, podemos trabalhar com vetores colineares. Isto se fosse duas equações normais para determinarmos os parâmetros A, B e C, com duas equações não conseguimos resolver as três incógnitas. Mas visto que estamos em vetores, podemos então adotar aqui uma estratégia engraçada. Ou seja, eu sei que o vetor normal, eu a estratégia que eu uso para determinar o vetor normal será a seguinte. A primeira componente será A. E depois a componente B, eu vou tentar definir B em função de A. E vou também tentar definir C em função de A. O que será então pegar nestas duas equações, por exemplo, na de cima resolver em ordem a C e na de baixo resolver então em ordem a B. Posso então dizer nesta equação que C é igual a 4B, não é? Que é negativo, passa a positivo, 4B menos A. E em baixo resolvo em ordem a B. Posso então aqui em baixo dizer que B é exatamente igual, resolvendo isto direitinho, tenho então menos B, o C passaria a ser positivo, menos 2A, mas eu não quero menos B, eu queria B, então apenas é trocar os sinais. Fica então B, o C passa a negativo e aqui o 2A passa a positivo. Agora, repara aqui no seguinte. Eu preciso ter C definido em função de A. Então este B tem que sair. Ou então, eu aqui neste B teria que ter isto definido em função de A. O C terá que desaparecer. Aqui vou então trabalhar um método de substituição. Vou então substituir, por exemplo, aqui este C exatamente por esta expressão. E então teria que B seria então igual, tenho menos C, menos abrir parênteses e coloco a expressão que define B, que é exatamente 4B menos A e isto mais 2A. E vou então resolver agora o sistema. Como vêem, já vou conseguir escrever B em função de A. Teria então aqui, continuando o sistema, para já não vou fazer nada em cima e ficaria então aplicando aqui a distributiva, troco os sinais, né? Fica menos 4B mais A. Ficaria então aqui com C, penso que não, B igual. Fica aqui então com B igual. B igual e aplicando a distributiva menos 4B mais A. Fica aqui menos 4B mais A. E depois ainda tenho que adicionar 2A. Exatamente, mais 2A. E agora vou resolver esta equação em ordem a B. O menos 4B passa para o primeiro membro e fica positivo. Somando com aquele B terei 5B igual a 3A. Então resolvendo isto em ordem a B, posso dizer que B é exatamente igual a 3 quintos de A. E repara, já tenho aqui esta definição. Agora eu vou pegar neste valor de B e vou então substituir nesta equação, aqui em cima, de forma também a ter C em função de A. Então, sei que o C é igual a 4B menos A. Tem então aqui que C é igual a 4B menos A. Deixa-me só confirmar se realmente é isto. 4B menos A, tudo bem. Vou substituir agora na equação de cima e o B pelo seu valor, exatamente por 3 quintos de A. Então, isto é equivalente, para já não vou fazer nada em baixo. Ali teria então C igual a 4, abro parênteses e ficaria então 3B, 3 quintos de B e depois isto de A, peço desculpa.
3 quintos de A, não é? Estou a fazer a substituição, ficaria então com 3 quintos de A menos A. E agora resolvendo isto em ordem a C, tem então que C seria igual a 4 vezes 3. Vou já reduzir isto ao mesmo denominador, multiplicando por 5. Teria então que C seria igual a 12 quintos de A menos 5A sobre 5. Então agora isto já está resolvido. Tenho aqui que o C é exatamente igual, subtraindo estas frações, 12 menos 5 daria 7 quintos de A, e tenho que o B é exatamente igual a 3 quintos de A. Tenho então aqui o C e o B definidos, melhor dizendo, em função de A, e tendo em mente que o meu vetor normal seria A, o B é exatamente igual a 7 quintos de A, e o C é exatamente igual, não, está trocado, peço desculpa aqui por esta pequena confusão. O B é isto aqui, né? O B é isto. O B é 3 quintos de A, então teria aqui 3 quintos de A. E o C seria então 7 quintos de A. Tendo agora o vetor normal com todas as suas coordenadas definidas em função de A, eu agora posso simplesmente dizer que o A é, por exemplo, 1, igual a 1. E aí teria então o vetor normal como sendo 1, 3 quintos e 7 quintos. E desta forma encontrei o vetor normal. Se quiserem, podiam dar exatamente aqui. Por acaso, até agora que estou a ver aqui, até me dava jeito. Ok, nem vou dizer que o A é 1. Vou fazer algo diferente nesta questão. Em vez do A ser 1, que seria o mais normal a gente dizer, mas para, como eu tenho aqui este denominador 5, eu substituir o A por 5, ele corta com o 5 aqui em denominador e já nem teria frações. Então vou dizer aqui que o A é 5. E se o A for 5, eu terei então que o vetor normal terá então de coordenadas 5. Depois tinha 3 quintos vezes 5, o que daria 3. E tinha 7 quintos vezes 5, o que daria exatamente 7. Então tenho o vetor normal. Vocês aqui, tendo isto definido em função de A, podem atribuir qualquer valor a A, porque terão sempre vetores colineares, onde as coordenadas seriam proporcionais, visto que têm todas as coordenadas definidas em função da mesma variável. Então este poderia ser um possível vetor normal ao plano. O vetor seria então este, teríamos então de coordenadas 5, 3 e 7. 5, 3 e 7. E agora repara que na equação geral do plano, né, que vocês tinham AX mais BY, aqui não é igual, mas sim 2 pontos, mais CZ mais D igual a 0. Já podemos então fazer a substituição pelo vetor, com os componentes do vetor normal. O que teremos então beta igual a 5x mais 13y mais 7z mais d igual a 0. Falta então agora determinar a constante d. E isto, vocês precisam de um ponto que pertence então a alfa. Por exemplo, selecionando o ponto A. Aqui teriam 3 hipóteses, porque têm 3 pontos que pertencem ao plano, mas, por exemplo, usando o ponto A, que teria de coordenadas 2, 1, 3, A então tem de coordenadas 2, 1, 3, e substituindo o ponto A na equação geral que a gente já tem, substituindo as coordenadas do ponto A, isto é a coordenada x, isto é a coordenada y, isto é a coordenada z, fazendo então a substituição, eu teria 5 vezes 2, mais 3 vezes 1, mais 7 vezes 3, mais d igual a 0. Aqui teria, isto seria então equivalente a ter 10 mais 3 mais 21 mais d igual a 0. Aqui dá 13, 13 e 21 dá 34. Teria então que d seria exatamente igual. Aqui teria 34, ao passar para o segundo membro ficaria então negativo. Teria então que o d seria igual a menos 34. Tem o d, tem o vetor normal, está tudo. O plano beta pode ser então definido como 5x mais 3y mais 7z menos 34 igual a 0, e tem então a equação geral do plano conhecendo 3 pontos não colineares. A estratégia passa mesmo por aqui. Neste sistema que vocês fazem aqui, a ideia é mesmo esta. O vetor normal terá A de primeira componente e depois as segundas, a segunda e a terceira, vão ser definidas em função desta primeira. Isto para depois
nesta fase aqui mais à frente, poderem atribuir um valor qualquer a A e depois saber as outras duas coordenadas restantes. Bem, fica então aqui a resolução, a sugestão. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.